Primeiro caso, Graziele Santos, profissão auxiliar administrativo, prazo de investimento de 10 anos, capital inicial 10 mil e aporte mensal de R$200. O primeiro ponto, num caso desse, assim como em todos os casos, tá? Então já fica aqui um insight muito importante, a primeira pergunta. Vou até colocar aqui, olha. Pergunta 1. Tem reserva de emergência? Reserva de emergência, para quem está começando muito agora, o que seria? Um dinheiro que você pode resgatar quando bem entender. E aí isso é importante por quê? Porque se acontece algum imprevisto na sua vida, você precisa de um dinheiro que está seguro, como se fosse a poupança. Mas, Léo, então por que não deixar na poupança? Porque tem outros investimentos que têm a mesma estrutura de funcionamento da poupança e rende muito mais do que na poupança. Então não tem por que você deixar na poupança, a não ser aquele dinheirinho pequeno do dia a dia mesmo, aquele fluxo de caixa diário. O restante não tem motivo para isso. Talvez até esse é discutível, mas deu para entender. Aí, Graziele, você que está aqui comigo, é o seguinte, a primeira reflexão tem reserva de emergência? Porque se você não tiver, a primeira sugestão aqui, se não tiver, pega uma parte dos 10 mil e coloca ou em um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Para quê? Para ser a sua reserva de emergência. Eu tô falando desse jeito, escaladores, e tô escrevendo assim para ficar algo para vocês entenderem que é um passo a passo de decisão. Montar uma carteira de investimentos são tomadas de decisões através de algumas reflexões que a gente faz para entender o que faz sentido para nossa vida. Nós não vivemos de um lado e investimos de outro. Nós vivemos e no meio de viver a gente investe. No meio de viver pode acontecer imprevistos, pode acontecer uma demissão, uma doença. A gente não gosta de pensar nisso, mas quanto mais a gente pensa nisso quando a gente está bem, é melhor no sentido de planejar. Eu vou me planejar para caso alguma coisa ruim aconteça, eu consiga lidar da melhor maneira possível. E se nada de ruim acontecer, eu vou voar, porque eu estou planejado, estou me preparando até para o ruim. Imagina se o cenário estiver bom. Basicamente é assim que funciona. E aí, escaladores, desse valor então, Graziele, uma sugestão. Pelo nível do aporte, vamos pensar, R$200, se estivesse considerando 10% do seu salário, um salário de aproximadamente R$2.000, pelo menos 3 meses, tá? Essa parte varia muito de pessoa para pessoa, mas 3 meses seria um valor ideal. Então, 3 meses proporcional ao salário, a gente estaria falando de você alocar R$6.000 no Tesouro Selic desses 10 mil, para você ter uma garantia ali, uma segurança. Investiu os 6 mil ali, deixa ele de lado, esquece, tá lá, é sua proteção. Se preocupe agora com o quê? Com os 4 mil que você tem, mais os R$200 por mês. Então perceba, já matamos uma necessidade. Se você não tem, se você já tem a reserva de emergência, você vai entender depois como dá para continuar muito fácil. Agora, não tendo, é importante preocupar com isso. Matou essa parte, pegamos os 4 mil restantes, ou seja, RE 6 mil e sobrou 4 mil. Esses 4 mil, então, nós vamos pensar em como alocar numa estratégia de investimentos. E aí, vou mudar a página para uma planilha que eu preparei aqui, porque o objetivo é que essa aula também seja top igual à última. É o seguinte, escaladores, vamos pegar um caso aqui. Aí, qual que é o outro passo aqui? Prestem atenção para vocês não perderem, hein? E depois também a aula vai ficar disponível por alguns dias. Vocês podem rever o que não lembrarem. Graziele, e todos os escaladores, não precisa se preocupar com como que vai estar daqui 5 anos, 10 anos. O primeiro passo é definir uma meta palpável. E no seu caso, o que vai ser? Vamos considerar o capital inicial de 4 mil, lembrando que eu tirei 6 para reserva de emergência, e o aporte mensal
de R$ 200. Se eu pensar dessa maneira, em um ano, pensando numa rentabilidade média de 12% ao ano, você já vai ter um capital de R$ 7.000. Daqui um ano fazendo esses aportes. Por que isso é importante? Para você ver a sua carteira um pouco mais robusta. Vai ficar mais fácil desse jeito, acredite em mim. Então, a estratégia da carteira que eu vou montar é pensando na sua carteira para daqui um ano. Meta de dezembro de 2024. Já estamos definindo a primeira meta. Bater uma carteira, tirando a reserva de emergência, com R$ 7.000. Aí, vou vir aqui na carteira da Graziele, que eu estava deixando montado, e vou colocar aqui, um ano, R$ 7.000. Com R$ 7.000, aqui eu deixei uma sugestão de uma carteira sendo um pouco mais conservadora. Não exageradamente conservadora, mas um pouco mais. O que significa isso? Tem um percentual maior na reserva de na renda fixa do que na renda variável. Então, 60% na renda fixa, 40% na variável. Léo, o que é certo e o que é errado? O certo é você entender o seu perfil como pessoa mesmo, se você é uma pessoa que está mais tranquila assumindo riscos ou não, e alinhar a sua carteira a isso. Se a Graziele virar para mim e falar, não, Léo, mas eu sou uma pessoa arrojada, eu gosto de assumir risco, não tem problema nenhum com isso. Tudo bem, podemos mudar para 60%, 40%, para 70% em renda variável, para 80%. Eu tenho clientes de todas as maneiras nas consultorias e alunos também nos treinamentos. Mas aqui é importante entender como a Gabriela é, porque ela tem que olhar para... a Graziele. Ela tem que olhar para a carteira e se sentir confortável. Não perder noite de sono porque está preocupado demais com o que montou com o próprio dinheiro. Lembre, você não é obrigado a investir em nada. Em nada. É só escolher e estruturar. Seguir um lado ou seguir outro. Olhar para sua carteira e falar, estou em paz dessa maneira. Ponto. É assim. E aí, nessa sugestão, pensando daqui um ano, você terá 4.200 na renda fixa, 2.800 na renda variável. Pensando dessa maneira, aí a gente desce para o que vai ter dentro da renda fixa. Então, descemos o nível. Vamos avaliar a classe de investimentos da renda fixa. Na renda fixa nós temos títulos pós-fixados, pré-fixados e o híbrido, que é o IPCA. O pós-fixado tem liquidez diária. O pré-fixado é uma taxa fixa. E o híbrido vai render o IPCA mais uma taxa. Dessa maneira, uma opção, pensando que a reserva de emergência já está pronta, seria 30% no pós-fixado, 20% no pré e 50% no híbrido. O híbrido, como ele está sempre atrelado à inflação, no longo prazo ele se torna o investimento mais seguro, vamos dizer assim. Porque se a inflação subir muito, ele vai subir muito também. Se ela não subir, ele vai se manter sempre um pouquinho acima da inflação. E nesse caso faz sentido a gente ter algo assim. O prefixado já é muito discutível. Tem estratégias que se colocam e tem estratégias que não se colocam. Como eu disse no início, não tem uma verdade única absoluta. Mas em alguns casos faz sentido colocar, porque se a taxa de juros despencar muito, o seu prefixado vai continuar acima, rendendo acima da taxa de juros. E aí você fez um ótimo negócio. Se a taxa de juros subir muito, o seu prefixado vai estar rendendo abaixo. E aí você fez um negócio ruim. Só que como você tem uma parte atrelada à inflação, a parte da inflação provavelmente também vai estar subindo, porque a taxa de juros sobe quando a inflação sobe. Então você está se protegendo de todos os lados, até mesmo na renda fixa. Pensar assim é importante. E Léo, se eu já tenho a reserva de emergência, por que um pós-fixado? Esse caso aqui pode ser uma proporção para dar uma maior flexibilidade para sua carteira. Imagine que com o tempo sua carteira está ficando bem montada. No momento que nós estamos, a renda fixa está rendendo bem, não esqueça disso. Tem gente que ainda não quer pensar em reserva de emergência. Escaladores, já tivemos ano que investir na renda fixa, colocar o dinheiro na reserva de emergência, era aceitar 2% ao ano. 2, e não 12, igual está agora. Então aproveite o que está acontecendo agora também, porque não dura para sempre.
E aí, por esse valor serve para quê? Imagine que você tem um dinheiro ali que no momento atual está rendendo bem, está seguro, e em um dado momento, supondo que a bolsa caiu muito e surgiu mais um monte de oportunidade. Nada impede de você pegar o que está no pós-fixado, eu não estou falando da reserva de emergência, estou falando que você investiu aqui no pós-fixado, e alocar e comprar uma ação. Então se torna também uma reserva de oportunidade, de em algum momento você rebalancear a sua carteira. Você tem um dinheiro ali que você vai conseguir remanejar dentro da sua carteira. E assim você tem o valor distribuído da renda fixa. Eu estou explicando mais assim para ficar fácil de vocês entenderem. Para os outros casos, a gente pode dar uma acelerada. E aí a gente vem para a renda variável, o outro lado, a outra classe de investimentos. E na renda variável, escaladores, depende também da estrutura de cada pessoa e do objetivo. Se for alguma pessoa que me fala, Léo, eu quero buscar mais valorização do que dividendo, vamos focar mais em ações e ações de crescimento. Léo, eu quero focar totalmente em renda mensal, renda passiva. Vamos focar em fundo imobiliário e ações boas pagadoras de dividendos. Lembrando que se é um perfil mais conservador, o fundo imobiliário ajuda, porque ele é mais estável do que as ações. Então a sua carteira tende a oscilar menos. Quanto mais dinheiro você tiver em ações, você tem que entender que vai estar propício a maior oscilação da sua carteira. Tem problema isso? Não. O único problema é se você investe sem saber disso, porque aí você toma um susto e abandona a sua estratégia. Mas assim, fica basicamente 60% em fundo imobiliário e 40% em ações. Aí, escaladores, feito isso, o que acontece? Todo mês a Graziele vai estar lá investindo R$200 por mês. Todo mês. A Graziele vai chegar nas ações que ela decidiu ter na carteira e vai olhar e falar, minhas ações até agora tá com R$800. Então ela sabe que ela tem uma meta de investir mais um valor ali até chegar próximo desses 1.120. Por quê? Porque foi uma meta que ela definiu e ela está cumprindo essa meta. Se as ações valorizarem muito, olha como que isso fica interessante, ou melhor, se as ações caírem muito, essa meta vai ficar mais distante. Aí a Graziele vai ter que investir mais dinheiro focado nas ações para chegar nessa meta. Só que isso indiretamente ajuda ela no quê? A comprar ações baratas, que é a dificuldade que a maioria das pessoas tem, porque quando a bolsa cai, ninguém quer investir. Todo mundo fala que tem que comprar barato. Quando cai, a maioria não quer investir, exceto aluno do método IPP, porque no método Investir para Prosperar, eles aprendem a comprar ações em bons preços. Nesse sentido, vai fazendo dessa maneira, e aí você vai tendo metas. Aí bateu a meta, você olha se todas as classes estão balanceadas. E chegou naquele dado momento, imagine só, a Graziele vai ter esse 1 ano de investimento e nesse 1 ano ela está estudando, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, ela está acostumando com os investimentos. Daqui a 1 ano ela é praticamente uma nova pessoa, uma nova investidora. E aí ela vai poder pensar no próximo ano da carteira. Assim fica muito mais fácil. Só que, claro, você também pode ter a visão mais espaçada. Então, pensando nos valores que a Graziele me mandou, vamos fazer uma projeção aqui. E aí, para essa projeção final, eu vou considerar também o valor da reserva de emergência, tá? Então, vamos considerar que ela vai ter aqui um capital de 10 mil, 100 mil não, 10 mil, R$200 mensais por 10 anos. Então, em 10 anos, olha só, a Graziele vai estar com 75 mil, vamos arredondar para R$75.500. Pensando que tirou aqueles 6 para deixar lá na reserva de emergência, ela vai ter quase R$70 mil para decidir como a carteira dela vai ficar daqui para frente. Só que o que importa aqui? De início, com esses valores, faz sentido a Graziele já olhar para o exterior? Aqui, olha, ações no exterior? Na minha opinião, não faz. Seria errado olhar? Não seria. Não seria errado. Mas não faz sentido, porque você vai estar começando a se preocupar com outro tipo de investimento que para sua carteira ainda tem pouco espaço. Não tem necessidade. Vamos facilitar a gestão da carteira. Só que
Depois de um tempo, chegou lá em 50 mil, 60 mil, podia ser até antes, mas estou dando um exemplo, 50 mil, agora eu quero ter um pouquinho também no exterior. Só que aqui já passaram 5 anos, 6 anos, você já está pronta para pensar nisso. E também para gerenciar com mais maestria a sua carteira. Vai ficando mais fácil. Só que entenda isso, você pode ter um passo a passo. Olhe lá na frente, mire e fala, olha, o Léo falou que daqui 10 anos eu posso chegar do jeito que eu estou hoje em 75 mil. Eu vou chegar então em 75 mil. Beleza, você tem a meta lá. Só que agora quebra essa meta em metas menores. A primeira preocupação sua não é com o ano 9, não é com o ano 10, é com o ano 1. É até o final de 2024. Final de 2024 você tem que ter o quê? Você tem que ter isso aqui batido. Pode ter um detalhe ou outro diferente, porque como eu falei, a carteira ela é modular, né? Não tem problema nenhum. Mas no geral, a estrutura seria essa.